Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre o famoso Muro de Berlim. Eu sou o Jambrão e no vídeo de hoje vamos conhecer a história que levou à sua construção, separando famílias e amigos por décadas. Então mete o dedo no like, pegue a sua pipoca e o seu refrigerante e simbora para o vídeo. Antes de tudo, temos que voltar alguns anos atrás, precisamente no final da Segunda Guerra Mundial. Com a vitória dos aliados, a Alemanha foi dividida entre Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética. Os diferentes sistemas políticos geravam grandes divergências entre os aliados, que não conseguiam definir uma política em comum para a Alemanha derrotada. Na Conferência de Potsdam, que ocorreu entre 17 de julho e 2 de agosto de 1945, para estabelecer as bases de uma nova ordem europeia no pós-guerra. A Alemanha seria dividida em duas: a Alemanha Oriental da União Soviética e a Ocidental dos demais aliados. O que acontece quando um grupo com ideologias socialistas e capitalistas estão em um mesmo lugar? As divergências só aumentavam, ao ponto que Berlim possuísse duas moedas. Com o passar do tempo, milhões de pessoas se mudaram para a Alemanha Ocidental, em busca de melhores empregos e qualidade de vida. Enquanto isso, a Oriental só perdia mão de obra a cada dia. Imagine a cidade de São Paulo dividida entre Zona Leste e Zona Oeste, mas com moedas e ideologias diferentes. Enquanto o lado ocidental crescia e se desenvolvia, a oriental estagnava. A cidade de Berlim era dividida por apenas uma linha imaginária, onde as pessoas transitavam de ambos os lados sem nenhuma dificuldade ou restrições. A União Soviética, querendo impor o seu regime e controlar a população da Alemanha Oriental, na noite de 13 de agosto de 1961, em poucas horas, foi erguido um muro em meio à cidade de Berlim por diversos militares sob ordens soviéticas, inicialmente feito de tablados de madeira e arame farpado. Sem nenhum pronunciamento prévio, ninguém poderia mais atravessar as fronteiras, forçando a separação de famílias e amigos. Constantemente vigiado por militares, e quem tentasse atravessar era preso. Por mais insano que isso pudesse ser, as demais potências não fizeram absolutamente nada, pois isso poderia estourar uma terceira guerra mundial. O responsável por ordenar a construção do muro foi o político Walter Ulbricht, que respondia diretamente à União Soviética. No início existiam diversas falhas de segurança, com pessoas pulando os muros ou atravessando os arames farpados. Mas com o passar dos anos, as tensões só aumentavam, e esse período ficou conhecido como a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma guerra travada no frio do inverno. Não, você é burro, cara, que loucura. Mentira, pessoal, eu estou brincando. Ah, bom. Se você quer um vídeo sobre a Guerra Fria, deixe aqui nos comentários. Com a grande pressão e vendo que sua ideologia estava errada, um jovem soldado que ajudou a construir o muro, Wolfgang Engels, tomou de assalto um carro blindado e o atirou sobre o muro, mas mesmo sendo baleado, atravessou para o lado ocidental. Esse fato fez que nos anos seguintes, os muros simples fossem substituídos por muros de concreto de mais de 3 metros de altura, rodeado por arame farpado e minas explosivas, e extremamente vigiado por cães e policiais. A ordem era prender e atirar em quem tentasse atravessá-lo. Essa travessia ficou conhecida como a Zona da Morte, com a extensão de 155 quilômetros por toda a sua fronteira. O medo de muitos não era maior que a desejada liberdade. Algumas fugas mais se pareciam com o roteiro do filme do James Bond ou Missão Impossível. Separados pelo muro, um homem chamado Rudolf Miller e um grupo de amigos escavaram por 3 semanas um buraco de 22 metros por debaixo do muro até chegar ao lado oriental. A saída foi aberta por uma área abandonada. Rapidamente Rudolf
foi atrás de sua esposa e de seus filhos. Mas quando estava retornando com a sua família até o buraco, um guarda os avistaram e, para proteger a sua família, ao ser abordado, disparou contra o soldado. Correram em disparada em direção ao buraco, enquanto escutavam disparos. Mas devido ao formato do túnel, ninguém foi atingido, conseguindo a sonhada liberdade. O guarda atingido acabou morrendo, transformando a família de Miller em inimigos do Estado. Até 1974 foram encontrados mais de 70 túneis ligando o lado oriental ao ocidental. Outra fuga que ficou conhecida mundialmente foi a fuga de duas famílias. O engenheiro e inventor Peter Strzelecki construiu um balão movido a ar quente, mas a sua primeira tentativa foi frustrada e o balão acabou caindo em meio à floresta a menos de 180 metros de atravessar o muro. Mas por sorte conseguiram escapar e dias depois os destroços foram encontrados pelos soldados. Ainda mais determinados, agora a família Strzelecki e Wetzel se unem para criar um balão ainda mais forte e seguro. Foram meses de preparação e, para não serem descobertos, compravam de pouco a pouco o tecido. Após muito trabalho e 929 metros quadrados de tecido, o balão levantou o voo a quase 40 quilômetros de distância da fronteira. Porém, ao chegarem próximos aos muros, foram avistados. Os soldados, esperando ordens para atirar, acabou dando tempo suficiente para se afastarem. Mas outra surpresa os aguardava. O combustível tinha acabado e a chama do balão tinha deixado um buraco no tecido, começando a perder altitude, mas milagrosamente conseguiram chegar ao seu destino sem nenhum ferimento grave. Em 1971 surge outro ditador, Erich Honecker, que reforçou e deixou ainda mais brutal a repreensão contra quem ousasse atravessar os muros. Erich queria que o mundo reconhecesse o seu estado, mas para isso, no dia 3 de setembro de 1971, a União Soviética e as demais potências vitoriosas da Segunda Guerra Mundial assinaram um acordo definindo maior liberdade de expressão e que uma parte da população pudesse escolher onde trabalhar e visitar os seus familiares do outro lado do muro. O sistema não funcionava, enquanto o outro lado se desenvolvia. A República Democrática Alemã enfrentava uma grande crise econômica e manter o muro de pé tinha um custo de mais de $1 bilhão por ano, fora as prisões cheias de críticos políticos. Com o país quase quebrado, em um acordo com seus vizinhos, os presos eram vendidos por $50 mil e libertados do outro lado dos muros. Fontes relatam que foram comprados quase 35 mil pessoas e pelos empréstimos, todas as armadilhas deveriam serem desativadas. Em 1985, aparece outro líder, Mikhail Gorbachev, com a fala e a postura mais moderada. Graças a essa postura, o presidente americano Ronald Reagan fez uma visita à Alemanha em julho de 1987, gerando o encontro dos líderes da Alemanha Oriental e Ocidental, amenizando um pouco a tensão de ambos os lados. Após 40 anos de regime, as cercas elétricas que protegiam as fronteiras da Hungria, Polônia e Tchecoslováquia foram retiradas, fazendo dezenas de alemães orientais abandonarem seus carros, casas e pertences pessoais. Após diversos pedidos de refúgio, a Alemanha Ocidental os acolheram. Gorbachev era a favor da abertura das fronteiras, ao contrário do intransigente Honecker. Em 9 de novembro de 1989, em uma comitiva de imprensa, o porta-voz da Alemanha Oriental, Günter Schabowinski, anunciava a nova legislação de viagens. Quando o mal-entendido ocorreu, um jornalista, ao questioná-lo quando a lei entraria em vigor, Günter respondeu: "Pelo que sei, a lei já está em vigor." A notícia se espalhou rapidamente, levando milhões de pessoas a tomarem as ruas, enfrentando os guardas que fugiram, pois seriam incapazes de enfrentar a grande multidão. O governo já não tinha controle sobre a população.
Subiram e abriram os portões de Checkpoint Charlie e, como um passe de mágica, o muro foi caindo aos poucos a som de marretadas, picaretas e gritos da população. Depois de décadas, as pessoas reencontraram seus familiares e velhos amigos. Um ano após a queda do muro, em 1990, a Alemanha foi reunificada. Hoje resta pequenos vestígios deste muro, que nos faz lembrar de um governo ditador e da luta por liberdade. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Conto com vocês compartilhando esse vídeo em suas redes sociais e mandando para todos os seus amigos. E como de costume, nos vemos semana que vem.